Bom dia a todos. Continuando a nossa tradição de gravar 2 vídeos por semana, eu decidi gravar este aqui para conversar um pouco com vocês sobre o conhecimento. Tudo que eu vou dizer aqui é minha opinião, tá certo? Então ninguém é obrigado a concordar com tudo que eu vou dizer, logicamente, né? Vou começar falando sobre a diferença entre informação e instrução. Existe uma diferença entre informação e instrução. Eu estava lendo esses dias um compêndio de ensinamentos do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, né? E ele fala sobre isso, sobre a diferença entre informação e instrução. Isso é muito importante para nós, né? Ele diz o seguinte: em geral, estudantes e estudiosos de todos os tipos e de qualquer idade têm em mira apenas a informação, não a instrução. Sua honra é baseada no fato de terem informações sobre tudo, sobre todas as pedras, plantas, batalhas ou experiências, sobre o resumo e o conjunto de todos os livros. Não ocorre a eles que a informação é um mero meio para a instrução, tendo pouco ou nenhum valor por si mesma. No entanto, é essa maneira de pensar que caracteriza uma cabeça filosófica. Né? Quer dizer, o que que acontece? Tem uma coisa importante ainda na sequência aqui, né? Diante da imponente erudição de tais sabichões, às vezes digo para mim mesmo: essa pessoa deve ter pensado muito pouco para poder ter lido tanto. Né? Schopenhauer gostava muito de esculhambar as pessoas, os intelectuais da época e tudo, né? Quer dizer, existem pessoas que praticam que absorvem na verdade não absorvem, elas adquirem um excesso de informações, né? Só querem saber de informação, 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 informação e não tem uma verdadeira instrução, ou seja, não tem um conhecimento orgânico daquelas informações. O que é que eu estou dizendo? O que é, o que são essas informações que eu digo? É o fulano que sabe de tudo, né? Que está aí todo dia grandes frases, citações de grandes intelectuais, né? Às vezes negócio totalmente descompactado, desfragmentado, sem ter uma ligação uma coisa com a outra, né? Você pode discordar de mim o quanto quiser, eu vou morrer defendendo o que você acredita. Voltaire, né? Ou então, existem mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Shakespeare, né? E daí, meu filho, que você está postando essas frases? Que tal você falar sobre essas frases ou falar sobre essas ideias, né? O excesso de informação, informação sobre tudo, informação sobre religiões, informação sobre política, sobre sociedade, direita, esquerda, né? E coisas desse tipo, poesia, não sei o quê. Gente, nós devemos ter certo tipo de controle sobre nós mesmos na hora de passar esse tipo de coisa, né? Porque às vezes nós estamos passando a imagem de sabichões que só temos informações e não instruções. E aí entra também o excesso de informação, o excesso de livros, que tem gente que tem paraísos de livros, não lê nada, não é? O excesso de informação, isso aí é o excesso de informação. E não tem um castelo de cartas desse conhecimento bem formado, né? Por exemplo, o judaísmo. É só o que tem. Agora com esses modismos de judaísmo nas igrejas evangélicas, só o que tem são pessoas com informaçõezinhas de judaísmo. Jesus usava o talit. O talit é um manto que tem ali os tzitzit, né? Ali as franjas que representam cada família tinha o seu tzitzit, né? Ali ele usava, não é? Ali mostrava autoridade, né? É só o que tem agora são pessoas com essas coisas. Você pergunta, você tem uma conversa com essa pessoa, você percebe que não tem o conhecimento real da doutrina do judaísmo, do que o judaísmo acredita, do que o judaísmo não acredita, do que o judaísmo pratica, do que o judaísmo reza, né? Elas não sabem, mas tem essas informaçõezinhas fragmentadas que é para quê? Para sair dizendo, porque são os bichões, né? Aí tem aí seus encontros, sempre tem a casa de um deles que serve de ponto de encontro para esse tipo de
falatório, né? Sobre as informaçõezinhas. Isso aí é típico, em toda cidade a gente tem isso aí. Essas informaçõezinhas não servem de nada. De que serve você ter informaçõezinhas se você não tem o castelo do assunto que você está pesquisando? Você não tem a noção completa, orgânica daquilo que você está falando. Você tem informaçõezinhas isoladas, né? Na minha opinião, aí também entra a questão da interpretação individual da Bíblia, né? Com o assunto que a gente mais fala aqui é Bíblia. A maioria das pessoas que levam honra como os bichões pentecostais que estudaram a Bíblia, menino fulano sabe cada coisa dos hebraicos da Bíblia, né? Você vai ver, são pessoas que na vida inteira, alguns deles se gabam de terem lido a Bíblia 70 vezes, não sei quantas vezes, e não leram nada sobre a Bíblia, não leram nada sobre a tradição judaica, tradição católica, não leram nada sobre a Bíblia, não leram os livros dos grandes sábios das religiões, não leram, não estão nem aí. Acham que leem a Bíblia, só a Bíblia, né? Olhe só a cabeça dos fulaninhos, né? E interpretam aquilo ali individualmente. Essa é que é a verdade, né? Interpretam individualmente e acham que sabem de todos os assuntos. Debate, um padre derruba o padre. Eu derrubo tudo quanto for padre, derrubo o testemunho de Jeová, judeu. Ninguém ganha de mim em debates, porque o que ele sabe é Bíblia, né? É assim que essas pessoas pensam. Isso é ridículo, é claro, nós sabemos. Outra coisa, para que essa exibição, esse exibicionismo com conhecimento, inclusive um conhecimento que às vezes você não tem, né? Gente, o conhecimento, ele deve servir para nos transformar. O conhecimento não serve para um exibicionismo, não deve servir para um exibicionismo. Existe uma imagem da internet com uma frase atribuída a um sábio taoísta que diz: quem sabe não fala, quem fala não sabe. Né? Ou seja, geralmente quem fica matraqueando, blá 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 blá, Voltaire, né? Quem fica com essa matraqueação, esse blá blá blá, geralmente não sabe, né? Quem disse que a gente não pode guardar um conhecimento que a gente tem, né? Ou então nos transformar com aquilo ali, tem que estar ganhando alguma honraria aí na sociedade pelo pouquinho que sabe, às vezes nem sabe, né? E quando você não sabe de uma coisa, se uma pessoa pergunta a você como é no judaísmo a questão de não sei o que lá, e você não sabe, o que é que você diz? Você vai inventar coisas da sua cabeça? Tem gente que inventa. É só o que tem a gente inventando. Mas existem três palavras que são lindas de a gente ouvi-las da boca de uma pessoa. São eu não sei. O maior homem da história da humanidade, na minha opinião, foi Moisés, o profeta Moisés, né? Eu li ontem na Torá que pessoas não puderam praticar o sacrifício de Pêssar no segundo ano da saída deles do Egito, e eles vieram perguntar a Moisés: como é que a gente vai fazer agora? Vamos deixar de oferecer, de fazer o Pêssar porque a gente estava impuro na época? E Moisés disse: eu não sei, eu vou perguntar a Deus, né? Quer dizer, o maior homem da história da humanidade disse: eu não sei. Por que que nós não podemos dizer eu não sei, né? Eu acho que eu não sei são algumas das palavras mais bonitas, mais sábias que alguém pode dizer quando ele realmente não sabe. Não é isso? Existe uma frase, uma Mishnah no Pirkei Avot, que é um grande compêndio de ética judaica, né? É um tratado da Mishnah, na verdade, que essa frase diz o seguinte: não fale o que não pode ser ouvido, né? Se o seu público não é um público que tá falando, que está na sua sintonia, que não vai entender o que você vai falar. Se o que você vai falar só serve para se exibir, meu filho, não fale. Guarde aquilo para você. Se aquilo não vai transformar ninguém, se aquilo não vai edificar, se aquilo não vai trazer crescimento, para que esse blá blá blá? Você fica parecendo um palerma. Um bobão quando você fica blá 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 blá, informações judaísmo. O costume dos judeus no tempo de Jesus era que quando eles completavam 30 anos, eles saíam pregando o evangelho, né?
informaçõezinhas falsas, besteiras, né, que vocês não leram em lugar nenhum, vocês ouviram de um Zé Ruela, de um pastor que disse no púlpito de uma igreja, vocês saem repetindo, né? É surpreendente esse tipo de coisa. Então, a mensagem que eu tinha para dizer, eu às vezes não consigo falar, talvez de forma apropriada aquilo que eu tinha na cabeça para falar, mas eu espero que alguém tenha se edificado pelo que eu disse aqui. O conhecimento é para nos transformar, né? É para que nós sejamos melhores e não para ganharmos honrarias, né? Para sermos bobões, palermas, que fica parecendo um moleque matraqueando o dia todinho, parecendo uma matraca, né? Isso é feio, isso é ridículo, isso não traz crescimento. Se você vai falar uma coisa que não traz conhecimento, não fale. Obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, deixe aí sua curtida.